Os atletas pediram, os organizadores de competição também, e o sindicato atendeu. Estamos aqui na Uninasal de Boa Viagem, onde está rolando a primeira capacitação de 2026, atualização regras de futebol. E quem vai fazer um apanhado desse treinamento é a nossa presidente Dani Andrade, que está aqui comigo. Ela vai explicar o que está rolando hoje, como foi idealizado essa primeira capacitação, o que é que ela espera, junto com toda a equipe da SAPFEP, dessa primeira organização. Dani, essa organização foi feita tanto para árbitros que já estão atuando no futebol e também para os iniciantes, né? Fala com a gente. Fala, Igor. Então, de fato é uma resposta que a gente precisa socialmente e sempre assim agradecendo a vocês esse apoio, esse link, né, de poder estar mostrando o que é que o sindicato vem fazendo, tanto na arbitragem profissional como na arbitragem não federada, como a gente fala, tá? Essa capacitação está ocorrendo em 3 dias, com parcerias, né? E aí a gente está recebendo os árbitros que já atuam nas suas cidades, nas suas ligas, alguns árbitros que nunca vieram para nenhum tipo de formação, e os árbitros que são da federação, mas que estão iniciando esse seu percurso. E aí, tanto a parte teórica como prática, a gente está recebendo instrutor nacional, a gente está recebendo árbitros que já passaram, né, dentro do nosso quadro profissional e para cooperar com o nosso trabalho. É uma maneira da gente mostrar que não apenas o árbitro profissional se capacita, não apenas o árbitro profissional é cobrado e precisa dar uma resposta. A gente precisava, sim, mostrar que o nosso compromisso enquanto sindicato dos árbitros é com a classe da arbitragem. Então, a gente iniciou o ano com a federação, com a pré-temporada de 2026, tivemos a pré-temporada da CBF e agora a gente está fazendo a pré-temporada dos árbitros não federados. E é algo que a gente quer estender, na verdade, para outras regiões aqui no nosso estado. Hoje, nessa primeira capacitação, quantos árbitros foram inscritos para participar? Esse primeiro momento foram 50 árbitros, né? Nós tivemos uma reunião no início do ano com 11 associações que nos procuraram, justamente para que a gente fizesse essa ponte das associações que regem aqui a região metropolitana e as adjacências, e aí a gente convidou essas associações, cada um indicando 5 árbitros, algumas associações até indicaram mais, outras menos, mas todos foram atendidos. A gente também tem que dar um destaque que o sindicato não se preocupou não apenas em formar o pessoal, mas também considerou toda a estrutura, né? O pessoal recebeu um material, acabou de rolar o coffee break aqui com o pessoal, fala também desse momento. Isso, Igor. Como eu falei, né, a gente não consegue fazer nada sozinho, tivemos a parceria aqui com a Uninasal, então a gente já agradece de antemão. O coffee break que todo mundo gostou, né? Foi a cozinha solidária através da nossa vereador, João Cavalcante, aqui em Recife. Mas tivemos outras parcerias, como o nosso material é feito com o nosso parceiro da S10. Nós tivemos a parceria ontem com o coffee break da Isis. E a Federação Pernambucana sempre dá nosso suporte, a Belze também. Então, são vários parceiros para ajudar, de fato, o futebol. Sozinho a gente não consegue. Você que é um parceiro fazendo essa comunicação, a nossa equipe, a nossa diretoria e os árbitros, que alguns árbitros profissionais vindo aqui contribuir durante a nossa formação como instrutor. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que eu acho que é qual é o interesse assim do sindicato? O que é que o sindicato espera agora após essa capacitação por parte dos que cobram, né? Acho que na hora de cobrar todo mundo é muito rápido, vem nas nossas lentes, vem nas redes sociais, das agremiações, dos organizadores, nos grupos do WhatsApp, falar dos erros, falar das queixas, mas agora o que é que vocês esperam por parte dessa galera que conta com o trabalho de vocês após essa primeira capacitação? Então, nosso primeiro passo foi justamente mostrar, porque tem muita gente que não sabe o que é feito. Isso já ocorreu em outros anos, de outra forma, mas a gente precisa melhorar essa nossa relação social, a arbitragem com a sociedade de modo geral. Por isso é imprescindível essas ações, tendo parceiros como você para fazer essa ponte de fato. E a partir daí a gente tem um cronograma, sim, a cada 2 ou 3 meses fazer essa reciclagem, convidar outras pessoas que estão na várzea, mas não tem nenhum tipo de suporte de formação, porque nem todo árbitro de várzea está ligado ao sindicato, está ligado a uma associação ou à federação. E assim, quem faz o futebol da várzea, o dono da equipe, a torcida, os atletas, eles têm, né, essa cobrança de como é feito, e aí é uma resposta, passem a acompanhar. O Sindicato dos Árbitros, ele tem sua página, a gente vai estar sempre colocando lá em que momento vai estar tendo formação, com quem, para quem, e a gente está aqui pronto para receber. Teremos em maio um congresso, tá, que a gente vai estar recebendo vários profissionais da área do futebol, não apenas da arbitragem, então a gente vai estar tratando da preparação física, preparação psicológica, a relação social de mídia, fake news, torcida organizada, representante das torcidas, sendo organizado aquela torcida tradicional, ou seja, melhorar a relação do árbitro com a sociedade. Isso daí é um caminho que a gente entende que vai diminuir
esse afastamento, essas cobranças, quando a gente começa a entender a realidade de cada profissional. Então a ideia é que o sindicato mais para frente convide essa galera que também faz parte desse nosso ecossistema para poder entender como é que funciona a SAPFEP e esses treinamentos. Isso, porque inclusive esse congresso é um congresso maior, de 150 a 200 pessoas, hoje é uma capacitação realmente para o árbitro, mas esse segundo momento que nós vamos estar fazendo em maio vai estar aberto para a sociedade de modo geral. E para você entender, o tema é futebol além da bola e a arbitragem além do apito. Vocês vão de fato entender como é a vida desses profissionais. E para fechar, Dani, eu sei que o sindicato ele vem para somar para o futebol de várzea, apesar de estar assim primariamente vinculado ao futebol profissional. E agora, depois desses últimos acontecimentos no futebol de várzea, o sindicato abraçou um pouco mais a causa desses árbitros não federados. Como é que você tem visto essa questão do acordo disciplinar, dos campeonatos que estão vinculados ou não, árbitros que também participaram de competições que não estão vinculadas ao acordo disciplinar? Qual é a dica, qual é a informação que você passa para esse pessoal que está participando desses campeonatos? O que é que você recomenda aos árbitros? Qual é a postura do sindicato em relação ao acordo disciplinar? O sindicato vem para tomar esse lugar, para poder decidir determinadas punições ou medidas disciplinares a parte do acordo disciplinar, ou vem para caminhar junto? Como é que você, como presidente, tem visto essa relação da SAPFEP com o acordo disciplinar do futebol de várzea? Excelente pergunta, Igor. A nossa diretoria do sindicato, ela quer caminhar junto com todos. A gente vem sempre observando e acompanhando essa questão do acordo disciplinar, que é algo espetacular. Tiro o meu chapéu, assim, é algo que me surpreendeu, que eu estou conhecendo um pouco mais. No trâmite profissional, nós temos o Tribunal de Justiça Desportivo, então, o que rege as competições profissionais e amadoras que a federação ela organiza, então já existe um tribunal para julgar. O futebol participativo, que hoje é o Recife Bom de Bola, por exemplo, que já tem um histórico, que já foi paladão, ele também tem uma comissão disciplinar, ou seja, nunca foi apenas o sindicato, nunca foi apenas a federação. Cada instituição, cada competição, ela consegue reger de forma direta de como vai proceder essa questão disciplinar, seja para as equipes ou para os atletas. Hoje, com a visibilidade do futebol de várzea, que é como eu falo, o futebol de várzea ele não para do dia 1 até o dia 31, teve essa necessidade dessa construção, e eu, enquanto presidente do sindicato, eu sinto que nós precisamos sentar para colaborar com o que já existe. Deixar tudo muito mais claro, muito mais profissional, baseado na lei. Não pode ser porque eu me identifico com A ou com B, ou porque eu acho que porque houve uma agressão o cara tem que ficar 2 ou 3 anos sem atuar. Eu acho que tem que analisar se é um conjunto de infrações, se foi a primeira infração, o que foi que ocorreu, se eu consigo, dentro da minha competição, dar uma segurança àquele árbitro. Agora, enquanto presidente, eu gostaria muito que os nossos árbitros, de fato, prestigiassem as competições que se preocupam não apenas com a segurança dele, mas com a segurança dos elementos lá da equipe, dos auxiliares, de quem organiza, do torcedor, e aí sim, a gente ir com tranquilidade fazer o nosso trabalho. É isso aí, Dana. Muito obrigado por essa palavrinha, obrigado pelo convite. Eu pude acompanhar de perto, não só agora, eu tenho acompanhado junto com você e toda a equipe, o trabalho que vocês têm feito em prol também do futebol de várzea. Deixa aqui tuas redes sociais, algum contato para que o pessoal que se interessa em conhecer um pouco mais do trabalho da SAPFEP possa acompanhar de perto, não só os amantes do futebol de várzea, mas os presidentes de times e os jogadores. Sim. Então, eu tenho minha rede pessoal, que é a Daniela Andrade, se você colocar lá vai ser bem simples de achar. Uma rede profissional, que é a Rotina e Treino, que eu também sou profissional da educação física, e lá a gente vai ter algumas informações relacionadas a isso. E a principal hoje, né, que é a SAPFEP, você vai ter informações gerais de como ocorre, o que está acontecendo na arbitragem aqui de Pernambuco, do Brasil e do mundo, porque a gente compartilha e é necessário realmente fortalecer todo esse ecossistema, como você fala, tá? E é isso aí, meus amigos. Hoje, manhã de sábado, estamos pegando a palavrinha aqui com o professor Gleidson Leite, que, além de compor a diretoria da SAPFEP, é o principal responsável pela administração das competições não federadas em relação à arbitragem. Ontem tivemos uma palestra do Emerson Sobral, hoje, amanhã de sábado, foi Gleidson Leite, que tem um didatismo diferente, uma forma bem animada, para poder envolver o pessoal, principalmente o pessoal veio com aquele sono, né, Gleidson? E apesar de nós estarmos aqui com o livro das regras do jogo, e dentro de uma sala de aula, eu percebi que a aula foi bem prática, né, Gleidson? Você propôs uma avaliação prática de lances que são corriqueiros no nosso futebol, e eu queria que você explicasse para o pessoal qual foi a proposta de hoje. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, quem agradece sou eu pela oportunidade, Igor. Você é um cara que tem influenciado positivamente nos jogos de várzea, em específico ao árbitro, que é de várzea de comunidade, e a proposta de hoje foi trazer didaticamente uma maneira em que os árbitros consigam ver os vídeos, logicamente dentro dos conceitos da regra 12, mas que eles pudessem vivenciar aquilo que eles já fazem.
dentro do dinamismo de decidir se é falta direta, se é falta indireta, se é para cartão amarelo, se é para cartão vermelho ou sem cartão, e dizer o porquê dentro do conceito, e não aquilo que eu acredito, trazendo as regras de maneiras mais palpáveis, que eles consigam entender para a sua prática no dia a dia, porque os jogos de várzeas não são fáceis, mas assim, acima de tudo, ter um entendimento e discernimento da sua aplicação no campo de jogo. Percebi que você falou em um determinado momento que, apesar das regras da arbitragem valerem para os dois contextos, a postura do árbitro diante do futebol de várzea é diferente do futebol profissional, né, Luiz? É bem diferente, o árbitro tem que ter uma postura diferenciada, porque a profissão exige isso de um árbitro de futebol. Então, desde a sua chegada até o momento que ele sai do campo de jogo, ele tem que se fazer respeitado, não por arbitrariedade, mas por se fazer presente ali um árbitro que tem uma postura, uma conduta ilibada, que tem um tratamento respeitoso para jogadores e comissões técnicas, porque assim ele vai adquirir o respeito de todos. E para fechar, eu perguntei para a Dani, e vou também repetir a pergunta para você, o que esperar agora, após esse primeiro pontapé do sindicato de 2026, em capacitar árbitros não federados? Tenho certeza que vocês esperam também dos clubes, né, das agremiações e dos atletas, uma resposta positiva pelo que a gente tem visto nesses últimos dias, árbitros sendo agredido, apanhando, sendo ameaçado, e vocês agora trazem essa resposta teórica e prática para a vida deles. Eu tenho certeza que vocês também esperam que o pessoal avalie isso de forma positiva, né? É muito importante, Igor, que os treinadores, suas comissões, as equipes comecem a se engajar também nesse contexto, de conhecer um pouco mais de como é a preparação do árbitro, de como ele atua no campo de jogo, porque assim ele vai até tirar um bom proveito da regra, sem estar de maneira interferindo nas ações, ou sendo expulso por qualquer coisa, ou levando cartão amarelo por qualquer coisa. O mínimo de conhecimento que ele tenha de uma falta tática, ou uma falta por natureza, por exemplo, ele vai saber discernir do que ele pode indagar ou não indagar o árbitro, e saber de maneira respeitosa perguntar ou questionar algo. Porque não é proibido falar, é a maneira como se comporta e a maneira como vai indagar o árbitro que está ali central, ou os assistentes, ou até o quarto árbitro. Obrigado, Gleice. Vou pegar uma palavra agora com o pessoal que está aí aprendendo com essa fera e com os demais árbitros que virão para esse treinamento. Agora vamos fazer um feedback com os árbitros, né, que estão aqui hoje e tomaram essa decisão de participar dessa capacitação. Eu estou aqui com o Alexandre Ramalho, que é um árbitro que é muito conhecido na região metropolitana, tem uma oportunidade já de fazer a cobertura de alguns jogos com ele apitando, e ele também é um dos escalantes da Copa Jordão, e veio também para se capacitar, mostrar que essa iniciativa precisa ser replicada, né, com os demais parceiros de profissão. Fala desse momento, o que você achou de hoje, traz um feedback para nós. Alexandre Ramalho, satisfação enorme. Então, Igor, agradecer, né, primeiramente a sua presença, para levar esclarecimento. As pessoas precisam muito de esclarecimento de situações que acontecem de forma interna. Às vezes a gente só pega os cortes. Sobre a importância desse evento, até foi uma solicitação nossa, numa reunião com Dani, que ela abriu as portas para os árbitros não federados, e eu disse para ela que ela precisava estreitar esses laços entre a arbitragem amadora, né, e trazendo o conhecimento, o perfil profissional. E parabenizar essa iniciativa, que tem sido muito agregadora, tá? A gente lamenta, acho que a gente poderia ter um quantitativo muito maior, né? Os árbitros precisam entender isso aqui não como custo, mas como investimento. Nós somos uma categoria que somos muito criticados e por muitas vezes, a gente faz por onde, né? E então a gente precisa buscar melhor fisicamente, precisa buscar melhor de conhecimento, né? Precisa buscar melhor com quem entende, com quem é do ramo, para a gente levar o melhor, porque a gente sabe que existe muito investimento por parte dos campeonatos, por parte dos times, né? E a gente precisa sim ser melhor. Agora a gente precisa também ter voz mais ativa, ter mais espaço para se colocar. Tem muita coisa que acontece de bastidores que a gente às vezes não tem a oportunidade. Mas eu acho que a gente está num crescimento, né? Estamos buscando melhorar. Dani já falou que teremos um congresso em maio. Então é mais conhecimento. Conhecimento ninguém nunca vai tirar de você. Então Nunca é demais, né? Nunca será demais. Eu posso desistir da função, mas o que eu aprendi eu vou poder passar para você, passar para qualquer pessoa, ninguém vai tirar isso de mim. Para fechar, eu queria fechar com duas perguntas. Você, além de atuar como árbitro das competições aqui do nosso campeonato, dos campeonatos de base, você também tem esse papel de ser um escalante, que é uma responsabilidade maior, porque mesmo você não estando no campo, você também é cobrado. Porque o pessoal espera uma resposta de vocês, conta com você tem que ter aquele feeling de pegar um árbitro muitas vezes mais preparado para um jogo decisivo. Qual é a mensagem que você passa para outros árbitros que também têm esse papel no nosso futebol de várzea como escalante? E a outra pergunta, para fechar, o que é que você também espera dos donos de times, dos donos de competições, que vão ver vocês aqui se preparando? Qual é a resposta que você pede dessa galera? Eu vou até meio que de trás para frente. Falando dessa questão que você falou dos donos de time, de jogadores, eu costumo dizer que quem se envolve com futebol, seja para jogar, seja para ser diretor, seja um investidor,
ele precisa até buscar um pouco mais de regra. Muitas vezes algumas críticas elas são vazias, literalmente por falta de conhecimento. Então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, tem tanto conteúdo de internet, tem livros à disposição, e às vezes quem entende mais talvez vai deixar de fazer algumas críticas vazias, que é literalmente por falta de esclarecimento. Então, se você é envolvido com futebol, busque mais do entendimento, né, sobre as regras, sobre o que você falou dos escalões. Eu acho que passa muito por organização, responsabilidade. Não interessa se você escala lá no campeonato de barrinha, se você escala no campeonato que tem premiação de 30 mil reais. Eu acho que precisa, sim, ter responsabilidade, ter organização, e o escalante precisa, sim, entender perfil de jogos. Existem jogos que vai pedir um árbitro com um melhor perfil físico, existem jogos que vão pedir árbitros com um melhor perfil de equilíbrio emocional, a convivência. Então, é importante, sim, ser organizado, ter visão, né, e se preparar, e buscar também. E é isso aí, meus amigos. Eu vou pegar uma palavrinha com mais um árbitro aqui, que veio de Moreno, para se capacitar, o Ademir, um árbitro jovem, e que tanto apita quanto também atua como auxiliar. Fala da importância dessa capacitação para vocês, porque, como eu havia falado com o pessoal ali nas outras entrevistas, o pessoal que está na nossa base da região metropolitana tem cobrado bastante capacitação, postura, uma melhor marcação. E você, como um árbitro que vem do interior do estado, eu tenho certeza que a cobrança lá não deve ser diferente. Fala com a gente, Ademir. É um prazer, Igor, estar aqui, né, representando a minha cidade, né, onde, assim, a gente tem um diferencial, né, como associação, que a gente, a cada 3 meses, temos capacitações lá. Né, então, Dani fez o convite, então pode ver que, como eu sou o único representante da cidade, porque semana passada a gente teve essa capacitação lá também, interna, entre o grupo. E a cobrança entre os árbitros é normal. O futebol ele exige muito isso, a cobrança dos atletas durante o árbitro. E como a gente vem tendo aqui na capacitação, acho que o árbitro tem que ter seriedade, né, e saber o que está marcando. É uma importância. Então, eu estou me capacitando para melhorar, do meu ponto de vista. Né, busco sempre estar em alta condição física, estudando sobre a regra. Então, essa capacitação é muito importante para que a gente possa trocar experiências, né? Trazer também da minha cidade a experiência que a gente tem lá e ver daqui a realidade que a VASA aqui tem. É diferente do que a gente tem lá, mas não tão distante, né? Mas no dia a dia, cada jogo, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo isso que a gente vem aprendendo nas capacitações. O que é que você acha de mais interessante hoje no momento? Seja a estrutura que o pessoal concedeu, seja as palavras do professor Gleison, seja o momento de ontem do professor Emerson Sobral, o que fica assim de mais marcante para você estar participando dessa capacitação da região metropolitana? Destacar muito assim a organização, né, do evento e também o que os professores vêm falando. Né? A gente sabe que na teoria se torna fácil, mas a forma que ele passa para a gente deixa muito claro que estamos no caminho certo. Acho que a arbitragem vem crescendo, eu falo no contexto geral de Várzea, a gente vem ganhando destaque e, se Deus quiser, a gente vem muito a melhorar e, como eu falei, né, a organização do evento, o sindicato organizou, todo mundo com seu livro, sua regra, né, então, assim, é um ponto muito importante que venha acontecer outras vezes, né, que outras pessoas possam se interessar e possam vir estudar, porque nunca é demais. Estamos aqui com o Ricardo Amorim, que além de árbitro é diretor e comanda, né, essa equipe de arbitragem lá, com as escalações dos campeonatos que acontecem em Caruaru, em Bezerra. Veio de longe se capacitar e veio representar essas cidades. Fala desse momento, o que você tem achado desses 2 dias, né? Teremos o terceiro dessa capacitação. O que você tem achado, o que ficou de destaque, o que ficou mais marcante para o senhor que está aqui se capacitando? É uma satisfação a gente estar vindo para a capacitação, né, através do sindicato dos árbitros aqui, a convite da Liga de Caruaru, junto também com a Liga de Bezerros. A gente trouxe os meninos, né, para se capacitar e está sendo uma organização única. Eu acho que é o primeiro que eles estão fazendo a capacitação e a gente está muito satisfeito com o aprendizado, junto com os árbitros que passaram para nos ensinar aqui, está muito gratificante. Como é que tem sido os campeonatos nessas cidades que estão distantes da região metropolitana? A gente, pelo menos, tem uma visão de que lá a maioria dos campos são fechados, muitos são gramadão, então o contato dos atletas e a arbitragem com a torcida é um pouquinho mais restrito, facilitando, em certa medida, a arbitragem de vocês. Será que dá para poder pegar um pouco dessa bagagem dos árbitros da região metropolitana para lá, ou fazer esse intercalamento com os árbitros que já apitam lá, aqui para a região? Isso, exatamente. A gente tem esse privilégio de pegar os campos de maneira fechada, né? Regido pelas ligas, aí é um pouco mais organizado do que
a situação de vocês aqui na base, né? No terrão. Mas a gente está aberto para levar tudo aqui para lá e a gente também vir para aqui para a gente sentir esse calor humano que vocês têm aqui na base. Maravilha, obrigadão pela oportunidade, boa sorte em Caruaru, tamo junto. Vou pegar mais uma palavrinha aqui para a gente fechar esse momento com o senhor Geraldo José, árbitro, veio do Cabo, mas representa a Liga de Igaraçu, né? De um lado para outro, mas não deixou de estar aqui se capacitando, aprendendo. Eu queria que o senhor falasse para nós dessa importância desse momento, o que o senhor achou de mais interessante. Tenho certeza que o senhor já apitou campeonatos na região metropolitana, mas do lado de Igaraçu, do lado do Cabo, tem um pouco mais de privilégio, porque os campos são mais fechados, a torcida não está tanto em cima. Ficou de marcante aqui para o senhor na manhã de hoje. Aprendizado nunca é demais, né? Queremos agradecer ao pessoal do sindicato, a Dani, a Emerson Sobral, que esteve aqui capacitando a gente, a Gleides, a Rodrigo também, que vai chegar daqui a pouco com outros integrantes, e a gente ajudar no geral o futebol de várzea. E passar para eles que a arbitragem é a solução e não um problema para a várzea. Então a gente está aqui aproveitando o momento, desfrutando desse momento e aprendendo mais para que levar nossas teorias e botar em prática nos jogos de várzea. Interessante o que o senhor falou, tem que mostrar que todo mundo em prol de fazer um bom futebol, inclusive a arbitragem. Então, passa uma mensagem aí para os donos de time, os organizadores, né, que toda hora requisitam muito a ação de vocês. Muitas vezes vocês não têm uma prova, um registro visual para mostrar que naquele momento a marcação, a decisão dos senhores foi correta. Mas manda uma mensagem para esse pessoal que vai acompanhar a gente em breve. A gente pede demais, né, o auxílio deles, que a gente sabe que o futebol de várzea, às vezes é fácil de fazer, mas é difícil de conduzir o futebol de várzea por conta de algumas pessoas que acham que os árbitros não estão capacitados. São ações como essa que a gente demonstra para ele o quanto que a gente está se dedicando e sempre procurando fazer o certo para o futebol de várzea. É claro que a gente não poderia deixar de pegar uma palavrinha com a força feminina, né? É tão bom a gente ver as mulheres entrando em todas as esferas da nossa sociedade, inclusive na arbitragem. Prazer enorme ter Dani como presidente e você como árbitro que veio se capacitar, Jade. Fazendo assim a força feminina dentro de um público majoritariamente masculino. Fala desse momento, fala dessa capacitação, da importância desse preparo que vocês estão recebendo agora em 2026. O que é que você achou de mais marcante nessa capacitação? Então, ontem a gente teve a oportunidade de dar entrevista para o pessoal do sindicato. Foi uma coisa que eu falei, conhecimento nunca é demais. A gente está aqui sempre buscando aprender, né? E como você mesmo falou, a força feminina precisa crescer. Então, a Dani fez o convite para a gente vir. Duda não pôde estar aqui hoje porque está trabalhando, mas é muito importante participar para a gente conquistar o espaço da gente, né? A gente ganhar uma autoridade que a gente ainda não tem, porque é totalmente diferente o tratamento de um árbitro homem para uma árbitra mulher. Mas a gente está sempre buscando conhecimento, crescimento, espaço. E graças a Deus a gente, por mais que a gente tenha um número pequeno no meio dos homens, eles sempre estão nos apoiando em relação a isso. Eu queria que você encerrasse assim com uma mensagem. Eu falei com todos que eu fiz a entrevista, o que é que vocês esperam agora do pessoal que conta com o serviço de vocês, os donos de time, os donos de agremiações. Você atua também com futebol de base, né, os professores das escolinhas, principalmente por você, como mulher, ser muito requisitada. A gente tem visto no futebol profissional críticas que claramente são, né, ao gênero, ao sexo, e não pela capacidade técnica da profissional. O que é que você espera agora, após esse treinamento, após essa divulgação, como conduta, como resposta do pessoal que vai acompanhar esse registro? Assim, não pelo fato do feminino, pelo lado feminino, mas pelo lado masculino também, respeito. Porque a gente está ali para aplicar regra, não está ali para roubar para ninguém, não. Então a gente chega, a gente se prepara, a gente se capacita para aplicar a regra. Se tudo começar bem, terminar bem, tudo certinho. Agora, a partir do momento que rola o desrespeito, a gente tem que aplicar a regra ali também, que já entra a advertência de cartão amarelo ou vermelho. Mas a gente procura ter aquele bom relacionamento tanto com os professores quanto com os atletas. Então, é isso aí. Muito obrigado, Jade, por esse momento. Boa sorte. Obrigada.